muito sobre esse assunto, mas nos últimos dias tem sido quase impossível não se comentar sobre eles. Os suicídios. De outubro para cá já foram registrados aqui em São Luís 3 casos. Mas esses números são bem maiores se a gente pensar no estado inteiro. Do início do ano até agora, já foram registrados 335 casos de suicídio. É um número muito alto e choca demais, claro. E por isso é que nós vamos falar sobre isso nessa manhã. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o psicólogo Vitor Santos. Bom dia. Bom dia, Ana. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Apesar do assunto não ser muito agradável, né? Mas, assim, quando acontece longe da gente, assim, a gente ouve e fica achando que foi uma tragédia. Mas quando acontece muito perto, a gente vê que é mesmo uma tragédia. E o que tem acontecido nos últimos dias que tem feito a gente falar mais a respeito disso, doutor Vitor? Então, o suicídio ele é um fenômeno que ele gera impacto mesmo pelo processo de morte dele, né? Uma morte trágica, agressiva, que gera muita dor e muito sofrimento para quem está próximo. Isso. Né? Então, quando a gente tem essa percepção desse sofrimento, ou seja, a gente se aproxima dessa dor desse outro, ou dessa família que perdeu esse ente querido, a gente fica sensibilizado. Tá? E outro ponto também que eu tenho percebido muito são as notícias que são vinculadas, principalmente nas redes sociais. É verdade. Entendeu? Então, quanto mais impacto na notícia, nas redes sociais, mais sensibiliza as pessoas, ou mais gera dor, ou mais gera sofrimento. Isso é um outro ponto também que a gente precisa ter um cuidado. Exatamente para não gerar um fenômeno que a gente chama de efeito Werther, ou seja, é um efeito que ele faz com que as pessoas elas entendam que aquela solução que for o suicídio para o problema que gera dor e gera sofrimento, elas percebem que aquela possibilidade de solução ela é única e ela também repete esse mesmo comportamento que é o comportamento suicida. Isso leva a uma outra situação que antes era até proibido, tinha a Associação de Jornalistas, proibia, a Associação Brasileira de Imprensa, na verdade, proibia a divulgação de casos como esses. Muito recentemente se passou a falar a respeito, os jornais passaram a divulgar, porque antes você não via esses casos na imprensa. O fato dessa divulgação, de alguma forma, ela pode trazer mesmo esse resultado? Esse incentivo, vamos dizer, a soluções trágicas desse tipo? Se ela for divulgada de uma forma que a gente coloca disfuncional, né, ou seja, glamorizando a questão do suicídio, ou expondo formas ou o método que for utilizado por essa pessoa, isso pode sim vir a fomentar, ou seja, pode vir a fazer com que as outras pessoas venham a praticar também o mesmo comportamento. Mas se ela for informada de uma forma cuidadosa, de uma forma que, apesar de todo o sofrimento que aquela pessoa passava e que veio a cometer o suicídio, tem possibilidade de tratamento, tem possibilidade de solução, tem possibilidade de cuidado. Se você estiver se sentindo dessa forma, ou se sentindo triste e pensando em acabar com a própria vida, você pode buscar ajuda. Quando a gente vincula essas informações, o efeito que seria de um efeito Werther, ou seja, um efeito que poderia potencializar esse comportamento, na verdade ele tem um efeito contrário, ele vai diminuir o comportamento. Então é a forma como é colocada as informações. Pois é, só que agora eu diria que é muito difícil fazer o controle dessa forma de divulgação, porque antes a gente divulgava as coisas, a gente sabia dos fatos através do rádio, da televisão e dos jornais. Hoje a gente não precisa mais de nada disso, a gente sabe instantaneamente pelas redes sociais. Hoje, todo mundo que tem um celular na mão virou um jornalista, um divulgador de notícias. E o sensacionalismo sempre vem junto, tipo, eu divulguei primeiro, eu vi primeiro, eu botei nas minhas redes primeiro, teve mais acesso na minha rede. Isso é um fato perigoso. Sim, com certeza. Porque não tem nenhum tipo de filtragem para que você possa colocar a verdadeira informação. Entendeu? E é importante até se, por exemplo, algumas plataformas de redes sociais, elas abrem para que as pessoas possam fazer isso. Mas é importante que as pessoas que estejam atentas a esse tipo de informação, elas possam informar a plataforma de que está acontecendo esse tipo de informação. E aí é importante que a plataforma ela possa tirar, né, por exemplo, essas informações do ar. Que sejam colocadas de forma diferente. Né, diferente, vamos dizer assim, para não dizer outra palavra mais pesada, vamos dizer assim. Pois é, porque eu acho que foi no Japão, antes que acontecia uma glamorização desse tipo de morte, né? Onde jovens, principalmente, eram levados a fazer esse tipo de coisa, até coletivamente, se eu não me engano, né? Isso.
Mas é uma questão cultural, né? A morte no Japão ela é vista como um processo de finitude de um contexto de, como é que eu posso dizer? De vergonha, entendeu? Lá, o harakiri ou outras formas de suicídio, eles são utilizados como uma forma de você sanar uma vergonha ou alguma outra situação que para eles, em termos culturais, é inaceitável, entendeu? A gente não, a gente tem um outro processo cultural, né? Então, isso influencia nas decisões, principalmente em termos de suicídio coletivo, que é muito comum. Até ainda é comum? Sim, ainda principalmente em regiões como o Japão, em seitas religiosas como acontecem nos Estados Unidos, que já aconteceram anteriormente, isso. entendeu? Ou outros países, isso é muito forte. E culturalmente, o fator cultura, ele é um fator que é preponderante em cima desse contexto do suicídio, entendeu? Então, se a gente desenvolve algo que mude essa cultura de manifestação do sofrimento e por conta do sofrimento a minha decisão de me suicidar é a única solução, a gente acaba que sana, né? Porque o suicídio em si não é um fenômeno muito complexo, envolve questões psíquicas, envolve questões biológicas, como é o fator da depressão, envolvem questões sociais, envolvem várias questões e elas precisam ser tratadas com muito cuidado. Né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tanto é que a OMS, devido a esse boom, né, desse comportamento suicida de alguns anos para cá, eles estão trabalhando em cima do processo de prevenção, muito fortemente até. Entendeu? Então eles falam do processo de saúde mental olhando exatamente esse contexto para evitar esse comportamento suicida. Pois é, a questão da saúde mental. A gente teve Setembro Amarelo, quando teve todo um cuidado, uma campanha, aliás, uma campanha no cuidado com a saúde mental. Se divulgou o tempo inteiro. Logo que terminou o setembro, logo no dia 1º, a gente começou com esses mais visíveis, porque você está me dizendo que tem 335 casos no estado inteiro, então 3 que a gente pega aqui, parece coisa pequena, né? Mas cada caso é um caso muito grande. Mas, de alguma forma, esses números hoje, 335, para vocês que lidam com esse assunto, ele é mesmo alto? Ou ele cresceu? O que aconteceu com o número? Para mim, ele é chocante. A gente sofre com uma coisa que é a subnotificação de casos aqui no Brasil, entendeu? Muito devido à questão do estigma, que é o fenômeno do suicídio. As pessoas, muitas das vezes, a família evita que se coloque isso no registro, né? Por exemplo, vamos trazer aqui para a nossa realidade do IML, por exemplo, né, de certidão de óbito. Então, muitas das vezes, eles evitam que coloque essa nomenclatura para evitar um estigma ou um sofrimento ou um julgamento social que a família venha a sofrer. Isso, verdade. Então, se tem essa questão da subnotificação. Então, pode ser que seja muito. Pode ser que seja até mais que pode isso, ser que né? seja até mais casos e que foram subnotificados. Mas esse número, para vocês, por exemplo, no ano passado, o número foi mais ou menos esse? É essa a média mesmo? Sim, é essa a média de casos, mas depende muito do contexto. A gente passou agora, estamos ainda vivendo um processo de pandemia, né? As pesquisas que alguns autores estão fazendo e que os cientistas estão fazendo é que, de alguma forma, o contexto pandêmico que a gente vivencia, que é o isolamento, que é muitas das vezes famílias perderam seu status social, perderam empregos, então tudo isso tem sido gatilhos potencializadores para que a pessoa venha a apresentar um comportamento suicida. Ou seja, então houve um aumento aí. Houve um aumento, né? Pois é, a gente já fazia essa relação. O que tem a ver a pandemia com o crescimento do número de suicídios? Isso não é mito, não. Isso mexe mesmo com a cabeça, mexe. O suicídio ele vem com alguns 3 fatores, né? Desesperança, desespero e desamparo. Tudo com 10. E aí, quando a gente vê esse contexto de se estar isolado, perder o emprego, não ter algum familiar que possa estar ouvindo ou acolhendo esse sofrimento que naquele momento está acontecendo, é um forte gatilho para que a pessoa venha apresentar, em um momento de desespero, desamparo e desesperança, venha cometer o suicídio, diante de toda uma problemática. É importante também a gente falar que o suicídio ele não é só movido por gatilhos. A gente sempre coloca que são 2 fatores. Tem os fatores predisponentes, que dentro do contexto histórico desse sujeito, dentro do contexto mais a longo prazo que a gente fala, e tem um fator
precipitante, que são os fatores que são os chamados gatilhos. Isso. Entendeu? Um rompimento de um relacionamento, uma derrocada financeira ou perda de um emprego. Entendeu? Então, são algumas questões que estão muito associadas. Eles não podem se desvencilhar. Pois é, quer dizer, de alguma forma, já havia uma predisposição, a pessoa já era vulnerável a esse tipo de comportamento e a situação atual, a pandemia ou qualquer outra situação atual, ela só faz vir mais à tona, é o gatilho, é isso? Exato. Sempre, quando eu estou explicando essa situação, eu sempre coloco assim, imagina um campo de uma relva seca, né, uma grama seca, e aí cai um raio e inicia um incêndio. Pronto. A grama seca são os fatores predisponentes. O raio que caiu é o fator fatores precipitante. Predisponentes é aqueles fatores que a gente já tem aqui dentro. Exato, como um transtorno mental, né, de saúde mental, abuso na infância, entendeu? Ou estupro, ou qualquer outra situação que já aconteceu anteriormente, né, ou já venha dentro do contexto histórico desse sujeito. Sim, né? Sim. E o raio, que é o fator precipitante. Aí vem a pandemia com este raio. Exato. Um fósforozinho também fazia o mesmo efeito, né? Pode fazer, dependendo de como é que está internamente esse sujeito, né? Uhum. Se ele está tão desestabilizado, tão disfuncional, ele pode vir a sofrer qualquer coisinha. Até um término de relacionamento. Por exemplo, teve um caso de um adolescente que eu cheguei a acompanhar em que durante a relação ele teve um conflito, né, na relação, e terminaram por WhatsApp, e aí ele não soube lidar com isso e ele se atirou pela janela. Entendeu? Então, são situações que são desse tipo. Ou seja, devido a outros fatores, devido a outras circunstâncias e questões internas dele, ele não soube lidar com... Não sabe lidar com a situação, né? Ele já tinha uma fragilidade emocional. Exatamente. E isso aí só despertou ainda mais. Mas vamos tomar uma água, vamos tomar um café, que esse assunto é mesmo muito complicado. Aí a gente faz um intervalozinho rapidinho e volta para falar sobre isso. É só um minutinho e eu volto já já. Estamos de volta conversando aqui sobre o número crescente de suicídios, conversando com o psicólogo Vitor Santos, e estávamos falando dos fatores pré-existentes e dos gatilhos. Uhum. Você falou esse caso agora do garoto que por causa do término de relacionamento não soube lidar, ok. Nesse caso, ele quer chamar a atenção da namorada, porque a gente sempre diz assim, o suicida ele está querendo chamar a atenção de alguém. Uhum. Eu imagino mais que ele está pedindo socorro, dizendo que ele não soube lidar com uma determinada situação. Mas, em alguns casos, ele quer mesmo chamar a atenção de uma determinada pessoa, de uma determinada situação? É sempre muito tênue a gente fazer esse tipo de colocação, entendeu? Porque, querendo ou não, se a gente partir do pressuposto que toda possibilidade de ideação suicida, se tem um recurso para a gente poder ajudar, ou seja, sim, é um pedido de socorro. Nesse caso específico, ele devido a... quando a pessoa está em sofrimento psicológico, em sofrimento psíquico muito forte, às vezes a gente é acometido, né, por um contexto que a gente chama de constrição cognitiva, ou seja, uma dificuldade de perceber possibilidades de solução, uma dificuldade de perceber recursos internos nossos para lidar com aquele problema, e aí acaba que a gente tenta o suicídio como uma forma de solução. Nesse caso específico foi um comportamento meio que impulsivo, devido a um transtorno psiquiátrico predisponente que ele já tinha, tá? E devido ao sofrimento da intensidade desse transtorno que ele estava passando naquele momento. Então, devido a isso, ele veio a apresentar esse comportamento. A família, de alguma forma, ela consegue ver esses sinais antes que a tragédia aconteça? Ela tem como identificar a possibilidade de ocorrer uma coisa dessa e de alguma forma tentar amparar, tentar evitar? Tem como sim. O que acontece é que muitas das vezes a família já acompanha, né, esses casos há muito tempo, e aí vem a questão da fadiga familiar, do contexto da rotina familiar. Mas tem como mudanças de comportamento, como isolamento, como fala de ideação, entendeu? Ou pesquisas, porque muitas das vezes o adolescente está lá no computador e ele está pesquisando formas, né, de como executar a questão do suicídio. Então tudo isso, se a família estiver muito atenta, ela consegue perceber. Tá? Só que
isso traz uma outra questão, que é a questão da culpabilidade de quando acontece o suicídio, que é um tema que eu acho que é importante a gente trazer, exatamente para quebrar essa cultura de julgamento que a família sofre. Quando acontece um suicídio, a verdade é que a única pessoa que sabe o real motivo do suicídio foi quem partiu devido ao suicídio. Quem foi embora com o segredo. Entendeu? Por quê? Porque a verdade está com ele. Não tem como a gente pode julgar e fazer o que a gente chama de autópsia psicológica para identificar os gatilhos, identificar os fatores predisponentes. Mas o real motivo foi com ele, não tem como a gente descobrir. E a família não pode ser responsabilizada por isso. Exatamente. Essa questão da culpabilidade, da gente ficar sempre procurando alguém for responsável por isso. Isso gera mais sofrimento em quem já está fragilizado pelo que aconteceu. Exatamente. Se uma família que perde um filho, vamos dizer assim, ou um marido ou qualquer outra pessoa, ela se fragiliza muito dentro de uma situação dessa. Sim. Se ela ainda recebe por parte da sociedade ou por perto de quem está perto, essa parcela de culpa, como lidar com isso? Como lidar com isso? Extremamente difícil. Tanto é que hoje existem grupos de apoio a pessoas enlutadas. Quando a gente fala de pessoas enlutadas por suicídio, tem uma psicóloga que eu tenho lá como referência, que é a Karina Fukumitsu. A pesquisa dela foi voltada exatamente para isso, para esse contexto do luto. Diante do contexto do suicídio, o processo de prevenção e pós-venção, né, que a gente chama de suporte ao luto. E nas pesquisas dela, exatamente ela fala, quem mata quem quando acontece um suicídio? Ou seja, quem partiu por suicídio mata também essa família com uma história de vida dela, com todo um contexto histórico que essa família vinha carregando, como é que é essa nova configuração familiar, como é que essa família vai lidar com esse estigma, com esses julgamentos, com essa nova posição que ela vai estar exercendo dentro de um contexto social, porque, querendo ou não, todo mundo julga. E aí, quem está longe faz esse tipo de julgamento, mas quem está perto, que é a família, entende. Por isso é que é importante a gente ofertar o contexto da escuta. Se você tem disponibilidade interna para isso, mesmo que seja um amigo ou um colega, e você percebe que ele está se isolando, que ele está muito fechado, que ele não quer, que ele até muitas das vezes no trabalho anda agressivo com todos, ou seja, como uma tática dele de querer afastar todo mundo. Entendeu? Então é importante a gente ofertar. Só lhe interrompendo, pode ter esses dois tipos de comportamento, o isolamento total ou a agressividade para afastar quem quer chegar perto. Sim, além também de muita euforia, em termos de uma forma dele mascarar todo esse sofrimento, entendeu? Então é importante a gente exatamente ofertar escuta em qualquer que seja o mínimo de detalhe que você percebeu que é estranho, que não é comum no comportamento desse. Essa questão da euforia que você falou é interessante, porque normalmente quando você conhece alguém que depois sabe que aconteceu isso, você vê que ele apresentava esses quadros de euforia exagerada, né? Isso é uma forma de mascarar a situação? Pode ser sim uma forma de mascarar, ou pode ser um sintoma também de algum transtorno psiquiátrico, e por isso é importante se fazer uma avaliação multiprofissional, né? Tanto com o acompanhamento do psiquiatra quanto o acompanhamento do psicólogo nesses casos. Porque muitas das vezes pode ser um sintoma de algum transtorno psiquiátrico ou mesmo uma forma dele tentar mascarar o sofrimento para as pessoas que ele considera muito amigas, família dele, para que ele possa ganhar força e vir a apresentar um comportamento suicida. Mas é fácil chegar na pessoa para levá-lo a um tratamento? Você só precisa estar lá de uma forma autêntica, de que você quer de fato ouvir, de que você quer deixar ele à vontade para falar da sua dor, do seu sofrimento. Porque quando a gente está sofrendo, a gente quer falar da nossa dor. Essa aqui é a verdade. Quando a gente está em sofrimento... Mas quer que alguém que ouça, né? Alguém que ouça, porque a nossa tendência é dar opinião. Eu acho que é isso que não deve nessa hora, né? Não só dar opinião, mas eu acho que o mundo todo está muito envolvido em quem sofre mais. Eu tô com uma gripe, eu tenho um câncer, entendeu? Então, é algo que a gente precisa tomar esse cuidado. Sabe? Quando alguém vem contar alguma história, eu tô com uma gripezinha, eu já passei por isso, tive uma gripe que... As pessoas não estão mais parando para ouvir a dor do outro, elas estão disputando meio que falar da dor. Eu sofro mais do que você. Ver quem sofreu mais. Está num contexto competitivo demais até na dor, no sofrimento. Até na dor. E isso dificulta, então, quer dizer, escutar o outro, nesse caso ele precisa ser escutado, mas a gente tem os grupos de apoio, né? Por exemplo, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Essas pessoas, elas costumam recorrer a esse tipo de tratamento? Costumam, sim. A gente sofre hoje de uma dificuldade de acesso, né, ao cuidado
E a gente sofre hoje a gente sofre devido à questão de uma dificuldade de acesso ao cuidado, muito pela não disponibilidade do serviço, pelo contrário, existem várias instituições. Eu sou um defensor do SUS, não tem como, quando precisa, o SUS está lá. Hoje a gente tem o Hospital Nina Rodrigues, que atende essas emergências e atende essas urgências, temos o CAPS, temos o CRAS, temos todo esse apoio. E também tem as instituições particulares, né? Mas a questão é a quantidade de pessoas, que muitas das vezes o serviço não comporta. É mesmo, a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. Não só com relação à questão do suicídio, mas devido a outros transtornos. Mas assim, enquanto ela não consegue essa ajuda logo de início, e muitas das vezes até a disponibilidade interna dessa pessoa de buscar ajuda, limita ela de fato a buscar ajuda, né? Ela não aceita que ela está nesse contexto desse sofrimento e ela não quer buscar logo essa ajuda de imediato. O CVV, esses grupos de apoio, enlutados, muitas das vezes, eles ajudam muito nesse contexto inicial. E às a vezes, família assim, é o principal. A família, que eu queria te dizer assim, por exemplo, a pessoa às vezes, por exemplo, agora na pandemia, quando as famílias foram obrigadas a conviver, a ficar todo mundo junto ali, acho que ficou meio que todo mundo saturado, um da cara do outro, isso de alguma forma traz à tona esses problemas que já são pré-existentes, mas que ficavam disfarçados no dia a dia com a correria, como vai para lá, vem para cá, não dava para a gente perceber? Sim. Dá para perceber, mas muitas das vezes quando existe esse conflito já instaurado, essa questão predisponente que a gente chama, é muito complicado as pessoas cederem a ouvir, a escuta, a ajudar, a entender de que, nossa, eu estou em sofrimento ou não, o meu parceiro, ou o meu filho, ou quem quer que seja, está em sofrimento, eu preciso ajudar, por conta do desgaste que eu tinha falado, né? Quando a gente está num ambiente familiar totalmente disfuncional, ou seja, cheio de conflitos, cheio de dificuldades, a disponibilidade interna do sujeito para lidar com isso é limitada muitas das vezes. É verdade. E aí é importante ir buscar ajuda profissional, entendeu? Aí não vem a vergonha também, às vezes, quando você tem alguém que você sabe, por exemplo, dentro de casa que está passando por um problema desse, você diz, eu preciso de uma ajuda profissional. Mas se eu for buscar ajuda profissional, as pessoas vão saberem o que está acontecendo aqui. Ainda existe o preconceito com relação a isso? Historicamente, saúde mental é tida, transtornos mentais é tido como um sinal de fraqueza. Isso. De não pertencimento social, de ver que esse sujeito ele não tem condições nenhuma de entrar num trabalho, ou desenvolver uma atividade de trabalho, ou desenvolver relações sociais saudáveis. Então ele é visto como algo que tem que ser descartado, entendeu? Historicamente, até anos 70, ou pelo 80, menos escondido. Ou pelo menos escondido, debaixo do pano, ou dentro, que é o que a gente vê muito no interior, dentro de uma casinha de taipa, de madeira, presa e acorrentada, que é o caso que já vi. Mas isso ainda acontece? Acontece. É mesmo? É bárbaro, mas acontece. Acontece no interior. Já tinha ficado no passado, né? Quando as pessoas com transtorno mental realmente ficavam isolados, acorrentados, como se fossem bichos, né? Sim. Ainda existe, né? Esse número, 330, eu estou com esse número na cabeça, esse número de 335 casos, e você está me dizendo mais de 2.000 tentativas. Esse é um número novo para este ano, com essas mudanças todas que aconteceram, ou ele já é um número só que vem crescendo ao longo do tempo? Ele ainda tem tendência a mudar. Esse dado eu peguei do mês de julho ou agosto, me parece. Ou seja, ainda não acabou o ano. Sim. Mas, por exemplo, o ano passado foi dentro desse mesmo contexto? Ano passado... Com relação ao número de casos? Eu acho que foi menos. Porque a gente passou por esse contexto de pandemia, então aumentou. Pois aumenta, né? Esses fenômenos assim, de mudanças coletivas, de mudanças muito drásticas, elas não tem jeito, elas mexem mesmo até com quem se acha forte e saudável. Exatamente. Mexe por conta de todo o contexto social que ele desenvolve, né? Então tem muito impacto aí. Tem impacto na rotina social, tem impacto na rotina psíquica, não é? Tem impacto na questão biológica muitas das vezes, então vai mexer, não tem como não mexer. E como a gente vê um contexto, é algo muito novo ainda. Talvez nossos antepassados tivessem passado, mas como a gente está passando por hoje e é algo muito novo, então se gera um impacto muito fortemente, principalmente para as pessoas que perderam seus entes queridos, para a questão
do suicídio nesse período pandêmico, que o luto que é um processo que é dentro do natural e do normal, né, da nossa vida, ou seja, a gente sabe que em algum momento a gente vai passar por isso, ele acaba tendo um impacto. Se o senhor pudesse dar assim, só uma orientação, um conselho para quem precisa de um tratamento emocional, qual seria? Se você percebe que você está em sofrimento, é importante buscar profissionais que possam te ajudar. Se você percebe que a família tem essas condições de também estar te ajudando em alguns momentos e também elas precisam desse acompanhamento, oriente também esse familiar ou essa família a buscar esse acompanhamento profissional. Porque não tem como a gente dar conta disso sozinho. Essa aqui é a verdade. Não tem como a gente dar conta disso sozinho. Quando a gente tenta dar conta disso sozinho, a gente afunda mais e acaba entrando em sofrimento ou arrastando outras pessoas com a gente também. Então é importante a gente buscar esse acompanhamento profissional, multiprofissional, que é o psiquiatra, o psicólogo, para que a gente possa fazer o melhor suporte possível nesses casos. Então, família, cada um cuida do outro para todo mundo cuidar de si, não é isso? Exatamente. A família precisa ser o primeiro núcleo, precisa ser o que está mais atento a todo mundo que está ali dentro, né? Quando a gente acompanha esses casos, a gente não atende somente o cliente, né? A gente atende o cliente e a família. E a família, porque né? Porque todo mundo sofre, não tem como. Porque quando atinge um, acaba atingindo a família inteira, né? E o sofrimento que era só de um antes, acaba sendo um sofrimento coletivo. Aí fica aquela história, quem mata quem, né? Exatamente. Olha, a gente conversaria muito tempo ainda sobre esse assunto, apesar dele ser difícil, né, doutor Vitor? Mas, olha, muito obrigado por sua participação, muito obrigado por esses esclarecimentos e vamos divulgar, mas divulgar de forma, vamos dizer, responsável, acho que seria a palavra certa, né? Responsável, para não transformar num modismo. Isso não é um modismo, isso é uma doença mental e que precisa ser tratada como tal. Para isso, existem os especialistas que precisam entrar em ação para cuidar de pessoas que não podem se cuidar sozinhas. Então, de famílias que não estão se cuidando sozinhas. Aí, um tem que buscar ajuda, um tem que ser mais forte para buscar ajuda, né? Doutor Vitor, muito, muito obrigado mais uma vez e bom dia. Bom dia. Obrigado. Bom dia a você também, que sabe que isso tudo fica à sua disposição no nosso site. Você acompanha a hora que você quiser, o nosso conteúdo está lá tudo bonitinho, prontinho para você. Mas todo dia eu estou aqui, 8h30 da manhã, esperando por você. Combinado? Tchau!